Olá! Alô? Hoje foi do nada, assim, ó. Tava aqui distraído, rolou um hack. Ah, mas você foi rápido até. É porque eu sou muito eficiente, né? Uhum. E aí, conta tudo, menina. Ouvi dizer que você viajou. Então, viajei, gente. Depois de 2 anos, fui lá visitar minha família. E foi legal. Foi legal. Teve momentos, mas foi legal. Conta tudo. Tá, vamos lá. Primeira coisa, né? Assim, eu já falei isso várias vezes em vários lugares. Eu e meu pai temos uma relação tanto quanto complexa. Né? A gente ficou já há muito tempo sem se falar. Aí depois a gente voltou a se falar. Aí ele voltou no Bolsonaro e a gente parou de se falar. Uhum. Ele concordou. Na verdade, antes ele concordou com o impeachment da Dilma e falou que tudo ia melhorar. E aí a gente brigou. Aí depois foi o Bolsonaro e a gente brigou. Enfim, agora estamos em termos ok. Assim. Sim. O impeachment da Dilma deu super certo, né? Deu super. Enfim. Mas aí eu avisei meu pai que eu ia viajar e o que acontece? Como eu já expliquei aqui, o aeroporto de Confins fica muito longe de BH em si, né? Principalmente da região do Barreiro, que é onde a minha mãe mora. E aí o meu pai ficou sabendo pela minha mãe que eu ia pra BH e que eu ia chegar por Confins, eu não ia por ônibus, como eu normalmente vou. Porque sua mãe te sacaneou, né? Porque a minha foi mãe, lá. ela quis fazer isso comigo. E aí ele virou e falou assim: ah, não, ótimo, eu te busco no aeroporto e você passa a noite de sexta, e o sábado inteiro comigo. Que delícia. Aí eu já fiquei, ai meu Deus do céu. Porque assim, né? A gente faz as pazes, a gente conversa, mas, né, ainda mais depois que a gente é adulto, a nossa paciência para coisas é muito baixa. Então, certos momentos, tudo que você quer é falar assim: foda-se, eu não preciso disso, eu vou pegar um táxi e vou embora daqui. O problema é que Lagoa Santa fica, tipo, sei lá, 40 quilômetros da minha casa, da casa da minha mãe, no caso. Então, não é um táxi tão barato assim pra se pegar, Sim. né? Mas beleza, aí fui lá, aí cheguei, fui pra casa dele, aí ficamos falando de trabalho, porque o assunto que meu pai puxa comigo é trabalho, porque ele não pergunta do Rodrigo ou outras coisas assim, que ele não quer ouvir. E aí conversamos e tal. E chegamos na casa dele. E aí, o meu pai e a minha madrasta, eles têm uma energia muito bizarra. Que é a energia do Michael e da Jem. De The Office. Porque eles têm um apelido carinhoso, né? Que a maioria dos casais aí tem um apelido carinhoso. Eles chamam de meu bem. Até aí, muito fofo. Só que mesmo enquanto eles estão discutindo, eles se chamam de meu bem. Então, não é necessariamente passivo-agressivo, mas super parece, porque eles estão super... Não, porque você fez isso errado, né, meu bem? Nossa senhora. Enfim. E tava um climão, assim, que ainda tem um climão entre minha e minha madrasta. Enfim, tava um grande climão. E a minha irmã, obviamente, estava numa festa, porque a minha irmã é a anti-princesinha da OMS e vai em festa todo fim de semana. Pois é. Enfim. Mas 17 anos, né? Esse 17 anos e fugiu de casa, né? Exato. Aí, beleza. Aí foi tudo bem. Aí a sexta foi estranha, mas o sábado foi ótimo. Foi super divertido. Ficamos conversando, vivendo a vida e tal. E Rodrigo foi oficialmente convidado para o aniversário de 18 anos da minha irmã. Risos. A gente já contou quando eu conheci seu pai? Não, né? Não, conta. Foi uma situação tão... Nossa. Ah, esse foi também um dos motivos que eu parei de falar com meu pai durante bastante tempo. Porque o que aconteceu? Em 2015, o Telo já andava aí com os probleminhas de vesícula, né? E aí chegou uma hora que ele teve um piripaque. A minha vesícula, basicamente, eu acabei de almoçar com o pessoal do trabalho, eu tava voltando a pé do restaurante pro trabalho, e a minha vesícula explodiu no caminho, basicamente. Exato. E aí ele foi internado e teve que operar meio que de urgência. Isso era uma sexta-feira. Era sexta? Era sexta-feira, que você foi internado na sexta-feira. Na própria sexta-feira à noite eu peguei um ônibus e fui pra BH, né? A minha sogra tava lá com ele e tal, aí eu cheguei de manhãzinha e fiquei lá com ele, ela foi pra casa um pouco e tal. E a cirurgia foi no sábado de manhã. Então quando eu cheguei... Foi. Eu tava em operação quando você chegou, né? É.
E aí, depois que você foi pro quarto tal, eu e sua mãe entramos, e aí depois sua mãe foi embora e eu fiquei lá com você até o domingo, né? Que você teve alta no domingo, na hora do almoço, mais ou menos. Sim. Aí. Foi uma alta bem errada no fim das contas, porque eu saí do hospital e não conseguia nem andar. Eu não devia ter recebido alta, mas enfim. Né? Talvez um diazinho a mais, né? Mas enfim. Aí eu tava lá sábado à tarde com o Telo, chega o pai dele. E aí o pai dele entrou, falou, ô filho, como é que você tá, tal, e basicamente ignorou minha presença ali. O Rodrigo tava sentado numa poltrona e meu pai fingiu que era uma poltrona ali no canto, que ele não ia se dirigir a essa poltrona. E acho que você até falou, né, tipo, esse aqui é o Rodrigo, alguma coisa assim. E ele só, tipo, me deu uma olhada de canto e continuou conversando com o Telo, como se eu simplesmente não estivesse lá. E a sua madrasta e a sua irmã estavam também no hospital, né? Só que elas não puderam subir. Porque só podia subir um por vez, porque acho que já tinha uma... Porque eu já estava lá, né? Porque Sim. já tinha uma pessoa, não podia subir ninguém mais. E aí o pai dele ficou lá uns 10 minutos, por aí. Por aí. Ficou ali uns 10 minutos. E aí ele foi embora e ele não deixou a irmã e a madrasta do Telo subirem. Sim. Simplesmente porque eu estava lá. A gente ficou esperando elas subirem e nada. E nada aconteceu. Então foi bem gostoso esse encontro. Foi ótimo. Adorei, 5 estrelas. Enfim. Aí, beleza, rolou isso. Aí, acontece, quando eu vou pra BH e eu encontro com meu pai, tem que fazer a Via Crucis e passar na casa de todas as minhas tias antes de voltar pra casa da minha mãe. E aí vai. E assim, eu tenho 3 tias, né? 3 irmãs do meu pai e um irmão. O irmão do meu pai, ele é meio bicho do mato, assim. Então, a gente nem foi pra ver ele, porque ele provavelmente estaria dormindo, enfim. Todas as coisas. Mas as minhas 3 tias são super carinhosas comigo. Inclusive, fun story. O meu pai é, tipo, a pessoa mais caga pra religião do universo. Ou pelo menos era, até um certo tempo atrás. E as minhas tias, as 3 crentíssimas, assim. Senhor, vai na célula, vai tudo. Mas as 3 foram as únicas que me aceitaram da família do meu pai bem. Senhor, vai o quê? Célula. Célula? Célula é um negócio de igreja evangélica. Nossa, ok. É tipo, porque tem o culto, né? Que é tipo, vai lá o pastor e tal. A célula é tipo, pessoas se juntam e fazem um mini culto, entre aspas, assim, que aí vai na casa das pessoas, que tipo, reveza a casa das pessoas, da célula, tipo isso. Que é quando, acho que é quando você é evangélico, assim, mas você não vai necessariamente em uma igreja específica. Aí faz essas células. Mas enfim. Mas as minhas 3 tias, elas sempre foram super carinhosas comigo, independente de tudo. Tipo, todas elas sempre perguntam no Rodrigo, mandam um beijo pra ele, super de boa. Então, assim, eu estava empolgado de ver as minhas tias e alguns dos meus primos, filhos das minhas tias. Os maridos delas, nem tanto. Assim. Mas aí, beleza, fomos na primeira tia, foi tudo bem, foi super legal, que é a minha tia que já teve vários problemas de saúde também e tal, mas foi super tranquilo, super gostoso. Aí uma outra tia estava viajando, então a gente não foi na casa dela, e a terceira é a que tem o marido mais insuportável da face da terra. Ele é o homem mais insuportável que já pisou nessa terra, provavelmente. E aí fui lá, e aí minhas primas não estavam lá, elas estavam na praia. Porque minha família não existe Covid, como se separaram. Aparentemente. E aí tive que ficar lá com a minha tia e o insuportável. E aí, tipo, foi muito engraçado, porque ele começou a falar merda, e aí eu e minha irmã, com cara de bosta, os dois no celular. E aí minha irmã me mandando mensagem no direct do Instagram, e eu mandando pra ela, a gente comentando os assuntos que estavam sendo conversados pelo meu pai, minha tia e esse cara. Essa parte foi divertida, mas enfim, foi insuportável. Aí depois cheguei em casa finalmente, vi minha mãe, vi meu padrasto, vi meu irmão, vi o namorado do meu irmão e vi minha cachorrinha, a Sunny, que está gigantesca. Ela está gigantesca. Ela tá com 7 anos. Mas nossa, sério, sabe aquele caso de quando você adota um vira-lata e a pessoa fala, ai não,
Não cresce muito, não. Ele é vira-lata, mas a mistura de raça é de raça pequena. Aham. Vai acreditando nessa. Mas aí foi super divertido lá. Aí fiquei com a minha família um pouquinho. Aí a gente também saiu pra se divertir um pouquinho. E depois fui ver meus amigos, fui ver o Pedro, fui ver o Luke, conheci a casa do Luke, conheci o escritório do Luke. Tá muito legal tudo, parabéns, amigo. Ele falou que escuta a gente sempre. Que é como se ele estivesse ouvindo a gente contando da nossa vida. Falei, que bom, é bem o nosso objetivo, ser um diário para as pessoas. Nosso diário de quarentena. Que é semanal, mas enfim, diário de quarentena. Mas foi muito gostoso, assim. Eu só fiquei triste porque eu só consegui andar por BH mesmo, assim, direito, no dia que eu fui embora. Porque o meu voo era, tipo, no meio da tarde, e aí eu, tipo, no almoço eu fui pro centro, deixei minhas coisas todas lá no Conexão Aeroporto e fui andar pela cidade. Mas, assim, não tinha muita coisa também. Não e dava também porque no 7 de setembro você evitou. No 7 de setembro eu tive o bom senso de evitar os bolsobosta. Mas, nossa, tinha faixa espalhada pela cidade inteira. Tipo, do infinito da corrupção. Que é porque o STF é julgado pelo Senado. E o Senado faz isso, e o STF faz isso. Basicamente era tirando a culpa do Bolsonaro e falando que a culpa toda é dos outros poderes, não o dele. Claro. Mas foi gostoso, assim. Eu queria ter mais tempo pra ver mais pessoas, né? Eu não vi a Carol Quentinha, não vi várias pessoas que eu queria muito ver em BH. Mas foi muito gostoso. Foi uma viagem muito boa. E todo mundo, tirando algumas pessoas selecionadas, né? Que vocês imaginam quem são, pela história pré-contada. Todo mundo perguntou do Rodrigo, todo mundo queria que o Rodrigo tivesse vindo. Eu vi também minha avó, né? Minha vovozinha ainda está de cama por conta da cirurgia lá da perna, mas tá bem, tá conversando. De novo contou a história que ela sempre ora pra mim e pro Rodrigo, que ela ama muito o Rodrigo, que ele é como se fosse neto dela. E aí é aquele momento, né, que você percebe uma família de um jeito, outra de outro jeito bem diferente. Pois é. É uma coisa, né? Muda da água pro vinho, sim. Assim. Mas sabe uma coisa muito engraçada das minhas famílias? As minhas famílias, elas sempre foram muito antagônicas, assim, em muitas coisas. Do tipo, por exemplo, palavrão. Palavrão e coisas obscenas, tipo sexo e essas coisas assim. A família do meu pai sempre foi extremamente aberta com relação a isso, sabe? Com relação a sexo. Sempre foi muito do tipo de falar dessas coisas e tal. A família da minha mãe não se toca nesse assunto. Em compensação, palavrão na família do meu pai é uma coisa que, tipo assim, a gente nunca falou. Minha avó não era avó que falava palavrão, tipo, a família nunca foi de falar palavrão. Em compensação, a família da minha mãe é palavrão, assim, dos mais escabrosos. A minha avó, como eu falei com o Rodrigo, a minha avó, quando ela era mais jovem, ela era basicamente a Dercy Gonçalves. No quesito palavrões. Gente. E aí tem essas coisas, tipo uma família... Coisa que, conhecendo a sua avó, uma coisa que eu nunca imaginei mesmo. Sim. Assim. E é essa coisa, tipo, uma família muito mais carinhosa e próxima, do tipo... A família da minha mãe, por exemplo, eles são muito mais de visitar uns aos outros, sabe? A família do meu pai, as pessoas se visitam, obviamente, mas, nossa, depois que a minha avó, mãe do meu pai, faleceu, a galera meio que deu uma separada, assim, sabe? As minhas tias acabam convivendo mais porque elas têm célula, elas moram perto e tem várias coisas. Então elas acabam convivendo mais. Mas a família da minha mãe é mais grudada. Mas é engraçado esses paralelos, assim, que tem. Até porque são paralelos bem engraçados, assim. Tipo, eu tenho um tio pro lado de pai, um tio pro lado de mãe. Né? Eu tenho 4 tias do lado de mãe e 3 tias do lado de pai. Tipo, a família é parecida em quantidades, assim. Mas é engraçado. E aí, por conta dessa viagem, que a gente não teve episódio na semana passada, né? Exato. A gente até tinha pensado a hipótese de fazer uma gravação à distância, mas eu tava na casa do pai dele, né? Teve todos esses rolês. Aí a gente falou, deixa pra lá. Sim. Semana que vem a gente volta. E é isso. Exatamente. Esse foi um grande resumo da minha viagem. Mas foi bom, né? De uma Não, mas geral. foi bom. Foi divertido, assim. Ainda foi estranho viajar. Foi bem estranho. Assim. Porque é muito louco. Porque como a gente tá muito numa bolha, né? Nós dois há bastante tempo. Foi muito estranho
estranho ver o mundo real, assim como o mundo real está. Ah, obrigado, moça do Google. Meu celular enlouqueceu. Foi estranho, tipo, eu tava no aeroporto, quando eu tava indo, e aí, tipo, eu ficava passando álcool o tempo todo, eu tava super preocupado, e aí eu ficava, né, tipo, preocupado de se eu tinha encostado em alguma coisa, aí eu não lembrava se eu tinha encostado, aí eu limpava, tipo, sei lá, tava calor no aeroporto, aí eu queria limpar minha testa, mas eu falava, vai, eu encostei minha mão em alguma coisa desde a última vez que eu limpei minha mão com álcool? Não lembro, então vou limpar de novo com álcool. Então tava nesse naipe. Enquanto isso, as pessoas no aeroporto, nada está acontecendo. Tipo, tinha criança andando, quase lambendo o chão. Uma mulher lendo um livro com a máscara no queixo, porque aparentemente ela não consegue ler se ela não tiver sem máscara, enfim. E ela não usava óculos, detalhe. Não usava óculos. Tipo, sei lá, umas coisas muito estranhas, assim. Mas, tirando isso, foi tranquilo. O voo de ida tava bem cheio, mas porque eu tava voando numa sexta-feira antes de feriado, prolongado. Ah, sim. Né? Na volta, na quarta-feira, tava bem vazio. Tipo, o avião não tava nem metade cheio. Uhum. Que eu achei até estranho, que normalmente eles, quando eles fazem isso, eles cancelam o voo, né? Seu pai tava de máscara quando ele foi te buscar? Tava. Nossa. Tava. Não, então, as Que pessoas estão surpresa. andando de máscara porque pra entrar nos lugares precisa de máscara. Uhum. Mas elas não estão andando de máscara, tipo, porque elas querem, sabe? Do tipo, sei lá, eu fui com a minha família, a minha mãe queria ir, meu irmão queria ir no Outback, aí a gente falou, tá, vamos no Outback. Aí já fui morrendo de medo, né? Só que eu fui assim, eu falei, eu estou vacinado, tá todo mundo vacinado, então vamos considerar que vai dar tudo certo, né? Foco, fé e força. Primeiro restaurante que eu fui desde que começou a pandemia. E aí, tipo, eu esperei até o último segundo, assim, até a comida estar ali na minha frente, no meu pratinho, pra eu tirar a máscara, abaixar a máscara e comer. Uma galera, tipo, entrou no Outback e já tirou a máscara. Uhum. E no bolso ficou até a pessoa sair, porque o shopping tava obrigando as pessoas a usarem máscara. Só Aham. se um segurança estivesse perto. Se o segurança não estivesse perto, também não precisa. Sabe? Oh, meu Deus. Então é estranho. Assim, eu sei que em BH a situação tá mais tranquila do que tá aqui em São Paulo, mas não tá tranquila no ponto do tipo, acabou a pandemia. Uhum. Sabe? Tá mais tranquila. Uhum. Ponto. Uhum. Mas enfim. Que coisa. Acontece. E você, como foi a sua primeira quase semana de solteiro? Foi estranho, principalmente o primeiro dia, né? Porque o Telo foi viajar, era finalzinho da tarde, eu tava trabalhando ainda. Aí quando eu acabei de trabalhar, desliguei o computador e tal, aí eu olhei e falei, ué, algo está faltando aqui, né? O amor da sua vida. Mas aí, depois eu fui acostumando, acho que pra mim foi mais tranquilo. Eu acho que os gatos estranharam mais. Uhum. É, O Cabanera, inclusive, ele tá especialmente chato. Eu não sei se foi por minha falta. Não, eu acho que é porque ele é assim mesmo, insuportável. Mas ele tava menos insuportável antes de eu viajar. Será? Eu não percebi isso, não. Não. Tá parado aqui, olhando pro chão. Enfim. Mas o pesto ficou extremamente grudado em mim. E o tempo todo, assim. O tempo todo. E como foram dias que eu não trabalhei, né? Que eu fiquei basicamente todos os dias no sofá. Ele ficava grudado ali em mim o tempo todo. Aí eu ia dormir, ele ia imediatamente, subia na cama e colava em mim. E quando você voltou foi esquisito, né? Porque parecia que ele tava meio ressabiado. Ele tava um pouquinho ressabiado. Mas eu acho que é principalmente por causa do cheiro de cachorro. Do cheiro de cachorro. Porque eu dormi com a Sunny basicamente 3 dias seguidos. Ela dormiu na cama comigo. E aí eu ainda fui na casa do Luke e tinha o Blue e tinha a Cacau. Então eu acho que tinha muito cheiro de cachorro diferente. Tinha a Lilica, que é a cachorra da minha avó. Então, tipo, tinha muitos cheiros estranhos em mim, sabe? Uhum. Aí eu acho que ele achou estranho porque ele não tava reconhecendo o cheiro que eu tenho. Porque como a gente basicamente não sai de casa, o nosso cheiro é muito nosso pra eles, né? Sim, E aí eu tava com cheiro de um monte de coisa. De aeroporto, de gente, de cachorro. sim, pode ser isso.
E o Carbonara assustadíssimo. Parecia que ele nunca tinha te visto na vida. Sim. Acho que ele realmente esqueceu que você existe. Tadinho, ele é meio esclerosado, né, Carboninho? A memória não é muito boa. Eu ponho o microfone nele, ele para. A hora que ele realmente tem um veículo ali, uma ferramenta pra se expressar, Que ele quer ter... Tá na hora do colinho, né? Ele tá querendo colinho. ele para. Mas aí eu fiquei basicamente todos os dias em casa, né? No sábado, o que eu fiz sábado? Sábado eu dei uma limpadinha na casa, troquei as areias deles. Fui na padaria de manhã, fui no mercado no fim do dia. E no domingo eu fiz uma coisa que eu não fazia há mais ou menos uns... Nossa, já vai fazer quase 2 anos. Eu fui tocar bateria, que eu tenho uma bateria eletrônica e tá lá no quartinho da bagunça, então dei uma ordem no quartinho da bagunça para ter espaço para tocar. E eu não tocava desde que eu parei de fazer aula, que foi em novembro de 2019, que foi quando eu operei a mão. Uhum. E aí, não sei, não tive vontade, sabe? Uhum. E aí tava batendo uma vontade há uns dias, eu fui lá e fiquei tocando um pouco. Fudi minha coluna, né? Porque minha coluna ela tá bem complicada, qualquer esforço maior que eu faço eu fico com dor. E chegou uma hora que minha perna não aguentava mais. A perna do bumbo, né? A perna direita, chegou uma hora que ela não aguentava mais. Eu tô muito fora de forma pra absolutamente tudo. Mas foi gostoso. Vamos ver se esse fim de semana eu faço isso de novo. Uhum. Com a prerrogativa de que eu vou ficar com dor nas costas de novo. Né? Sim. Eu preciso comprar um banquinho decente. Mas foi gostoso. E aí na segunda foi o único dia que eu saí de verdade. Que eu tinha que ir no correio para devolver uma camisa que eu comprei, não serviu, aí eu fui pro correio devolver e aproveitei que já estava ali perto e fui no Parque da Aclimação, Uhum. né, que eu já comentei aqui várias vezes, é um dos meus lugares preferidos da vida. Eu rotei. E aí fazia muito tempo que eu não ia lá, né, a gente deu uma passadinha lá algum tempo atrás, quando a gente foi ver um apartamento ali Sim. na Aclimação, mas só passamos por dentro do parque, basicamente, né? Aí eu fui, dei uma volta, deitei no banco ali, fiz um pilatezinho. Olha, você não tinha me contado isso. Porque eu tava com muita dor, né? Mas mesmo assim, na segunda-feira eu saí e falei, foda-se, nem que eu volte pra casa de ambulância, hoje eu saio dessa casa. E aí fiquei um pouquinho lá no parque, o tempo começou a dar uma fechadinha, peguei o ônibus e voltei. Todo esse tempo que eu fiquei na rua, eu fiquei observando as pessoas, e basicamente metade das pessoas na rua não está mais usando máscara, at all, né? Não é que tá com a máscara no pescoço ou que não está usando máscara. Uhum. A hora que eu fui pegar o ônibus, tinha um cara no ponto. Por que isso tá me soando tudo tão familiar? Porque eu já contei no The Libraries Open. Você contou no The Libraries Open. Eu tô pensando, será que eu já contei essa Mas história? vocês têm que falar do The Libraries Open. E aí eu me perdi. O cara tava no ponto. O cara tava no ponto de ônibus sem máscara. Aí ele colocou a máscara pra entrar no ônibus, porque não pode pegar transporte público sem máscara. E aí ele desceu do ônibus e a primeira coisa que ele fez foi tirar a máscara e colocar no bolso. Eu não entendo essa fobia que as pessoas têm da máscara. É tão desconfortável assim? Então, pra algumas pessoas é extremamente desconfortável. Tipo, a minha madrasta, por exemplo, ela tá falando que ela não usa. Ponto. Máscara. Ela só usa realmente pra entrar. Ela é tipo esse cara. E aí eu perguntei pra ela, falei, mas por quê? Ela falou, porque é desconfortável, não dá pra respirar direito. Eu falei, então, mas é porque tá te protegendo. Será que ela sabe que se ela pegar Covid aí, que ela não vai respirar direito mesmo? Então, eu falei isso sem talvez, falar isso diretamente. Que talvez ela nunca mais respire, inclusive. Então. Mas eu tô num ponto que eu tô deixando o Darwin guiar, assim, sabe? Deixa ele guiar. Enfim. E aí no 7 de setembro também fiquei aqui, não quis sair. E aí o que eu fiz ao longo do tempo, como eu fiquei bastante tempo sozinho em casa, só eu e os gatos, e assim, eu não podia assistir as nossas séries, né? Exatamente. Eu tava doendo de vontade de assistir La Casa de Papel, mas não podia. Exato. Né? Então como eu não podia assistir nossas séries, eu fiquei vendo filme.
Mas ó, eu cheguei tem 2 dias e a gente já terminou La Casa de Papel. Ah, também só 5 episódios, aquela bosta. Fiquei puto. Mas eles já tinham avisado que ia ser dividida a temporada por causa do Covid. Mas eu não sabia que ia ser só 5 episódios. Mas toda temporada tem 10. Eu pensei que ia ser tipo 8 e 8, sei lá, porque é a última temporada, né? Ah. Enfim. Inclusive, adorei quem morreu, né? Nessa Nossa, primeira finalmente! Finalmente! Eu só digo isso. parte. Criatura chata. Eu devia do ter caralho. morrido tem tempo. Devia ter morrido no lugar daquela outra que morreu na temporada Exatamente. anterior, né? Exatamente. Enfim. Beleza. Aí eu assisti, eu tava fazendo as contas, eu assisti acho que 12 filmes nesses dias. Só pérolas. 78% deles eram filmes ruins. Porque eu gosto de fazer isso às vezes. Eu gosto de pegar filmes que são ruins ou que são simplesmente divertidos Uhum. pra simplesmente desanuviar a minha cabeça e não pensar em Sim. nada. Mas você sabe que a faculdade de cinema ensina isso, né? Que você tem que assistir filmes ruins pra limpar o palato, de certa forma. Eu acho que tem que assistir todo tipo de filme, né? Sim. Mas é bom você ir num high-low, assim, sabe? Do tipo, não emenda só, tipo, diretores renomados. Assistam coisas ruins no meio, até porque aí faz sentido por que as coisas ruins são ruins. Sim. Aí, o primeiro que eu assisti na sexta-noite foi um filme que eu amo, que é um filme tipo da minha infância, assim, da minha adolescência, na verdade, que é O Ataque dos Vermes Malditos, que É eu o do Kevin descobri, Bacon. que eu descobri que tem na Netflix. É o Kevin Bacon e o Fred Ward. Que qualquer história, eles têm uma vilazinha ali no meio do deserto de Nevada, que eles prestam serviços lá pra essa galera. E quando eles estão lá, eles começam a descobrir umas coisas estranhas acontecendo. E aí surgem vermes gigantes que saem de debaixo da terra e comem as pessoas. Uhum. E aí o filme é eles lidando aí com essa ameaça. É bem divertido. É Uhum. bem divertido. É, o primeiro você me mostrou, eu nunca tinha visto, eu assisti com você. O primeiro é divertido, ele é realmente divertido. Aí eu descobri, eu sabia que tinha 2, pelo menos. Porque o 2 eu já tinha visto. Só que aí eu fui pesquisar e descobri que a franquia já tem 7 filmes. É tipo Sharknado. É tipo Sharknado. E começa a ficar... Ai, meu estômago. Ai. E começa a ficar comédia ridícula estilo Sharknado a partir ali do 4º, 5º filme. Ah, antes eles estão levando a sério ainda. De certa forma. Mais ou menos, né? Aí no segundo filme é só o Fred Ward, não tem mais o Kevin Bacon. E aí do 3 pra frente já não tem mais o Fred Ward. É só o David Gross, que era um dos personagens secundários e acabou virando o personagem principal. E aí eu assisti o 2 no sábado de manhã. Aí no sábado à noite eu assisti o 3. E aí o 4 eu pulei, porque o 4 é tipo tipo um prequel, sabe? Mostrando... Tem algum que conta a origem dos vermes? O 4. Ah, mas isso não era legal de ver? Então, pelo que eu vi nos comentários, não. E ele, tipo, conta a história desse mesmo vilarejo no deserto nos anos 1800, os antepassados dos personagens, sabe? Umas coisas assim. Tá. Ok. Então não parecia realmente que ia ser uma coisa boa. Aí pulei pro 5, que é horroroso. E aí o 6 e o 7 eu não achei em lugar nenhum e também achei que não valeria a pena procurar, sabe? Sei. O 2 eu acabei pagando pra ver, porque eu aluguei no YouTube. E o 3 eu assisti no Streamio mesmo, né? Porque o Streamio é um saco, porque fica agarrando ali o tempo todo. A nossa internet não é tão fluida pra poder rodar o stream tão bem. Acho que o problema não é nem a internet, acho que o serviço é ruim, o aplicativo é ruim. Não sei. É porque tem Porque pessoas que falam tão bem Mas do sabe stream. sabe qual que é a questão do Streamio? Ele funciona à base de torrent. Sim. Então se
Se o torrent tem poucas fontes, ele vai travar. As pessoas que falam bem do streaming é porque elas assistem esses filmes que acabaram de sair no cinema. Então tá cheio de gente. E que tá cheio de gente compartilhando esses torrents, né? Então fica mais fácil de carregar. Mas quando é um filme assim mais obscuro, digamos, já é um pouco mais difícil. Enfim, aí que mais que eu assisti? Eu tô tentando lembrar os 12 filmes que eu vi. Eu assisti Escola de Rock, porque o Netflix me sugeriu. Eu já tinha visto, é bonitinho, é o filme do Jack Black, que ele se passa por um professor e aí ele descobre que ele tem vários alunos com dons musicais e aí junta eles pra montar uma banda pra participar de um concurso. É bonitinho. É bonitinho. Então, peraí, foram 3 Ataques dos Vermes Malditos, Escola do Rock. Aí no Amazon Prime eu descobri que... Não, foi mais que 3 Vermes Malditos. Foram 4. Verdade. Então, 5 filmes até agora. Aí eu descobri no Amazon Prime que é aquele diretor que fez Super Size Me, que é aquele filme do McDonald's, né? Daquele documentário do cara que passa 30 dias comendo McDonald's. O nome dele é Morgan Spurlock. Ele lançou um outro filme que se chama... Chicken. Eu não sei se é Chicken o nome. Deixa eu ver a filmografia dele aqui. Enfim, é um filme que fala sobre a produção de frango, né? E sobre esse mito de que o fast food de frango ele é mais saudável, digamos assim. E aí, para provar que não é, o que ele faz? Ele monta o fast food dele. Ele cria um fast food para ele. Ele compra um lugar para montar. E aí ele vai atrás de granja para comprar frango. E aí ele vai atrás de gente para fazer o branding e o marketing do restaurante. E por aí vai. Então é muito foda, assim, porque ele mostra que é tudo uma grande mentira, na verdade, né? E... Ai, caralho, eu não tô achando aqui o filme. Aqui, aí. Filmografia. 2000 e... é Super Size Me 2 Holy Chicken. É isso o nome. E aí, enfim, é um documentário então mostrando toda essa farsa aí do fast food de frango, né? E o maltrato aos animais. Porque ele fala pelo que você me contou, ele fala especificamente da coisa do frango orgânico, frango que vive em lugar aberto. Que é tudo uma grande mentira. Assistam esse filme, gente, é bem interessante. Talvez vocês deixem de comer frango se vocês fizerem isso. E não aconteceu isso comigo. Aí, como eu já assisti esse, eu fiquei curioso, fiquei com vontade de rever o Super Size Me original, esse do McDonald's. Aí eu revi no dia seguinte. Então, já estamos em 7 filmes. 7 filmes. Eu vou considerar como 8º filme o Don't Fuck With Cats, aquela série documental da Netflix de 3 episódios que eu decidi rever, porque ela é bem, bem impactante. Depois assisti um filme da Netflix também que chama Um Filme de Terror Clássico, que é um filme italiano de terror meio metalinguístico, assim, bem interessante. Acho que foi isso. Você viu He's the Best? Isso, aí eu vi Ele é Demais. Não sei por que eu vi isso, gente, que é o remake de Ela é Demais. Sim. Né? Apareceu lá, era domingo de manhã. Não tava a fim de ver filme de terror domingo de filme manhã. Filme de pensar, sabe? Né? Então já temos 10 filmes. E aí os 2 últimos que foram que foram no feriado, no dia 7, assim, pra colocar aquela cereja, né, no bolo de merda. Eu assisti Se Beber Não Case 1 e 2. Você podia ver o 3 comigo hoje, né? Eu nunca vi o 3. Tá. Enfim. Foi isso, meu feriado. Eu vi filmes que eu nunca tinha visto. Nada demais, assim, mas eu vi A Viúva Negra. É divertidinho.
Assim, é menos pior do que eu imaginava, mas na minha cabeça era um prequel, era tipo contando como ela virou a Viúva Negra, mas não. É tipo nos tempos atuais, entre aspas, da Marvel. Não atuais porque ela morreu, né, no isso que eu Ultimato. falava, Mas... antes dela morrer, no antes caso. dela é tipo no momento do blip. É ali no meio do blip. Porque ela é uma das que não foi blipadas, né? Sim, ela não foi blipada. Então, pra você saber quem foi blipado da Marvel, é só você lembrar o seguinte. Todo mundo que foi blipado, assim, não todos, né? Mas a maioria das pessoas que foi blipada cancelou o contrato com a Marvel. Então, não. As pessoas que foram blipadas não cancelaram o contrato. E as pessoas que não foram blipadas cancelaram. Porque aí elas tinham feito o contrato, tipo Robert Downey Jr. Ele tinha contrato só pra mais 2 filmes. Então o que eles fizeram? Eles não bliparam ele pra no Ultimato, a última parte, ele ser, tipo, mega protagonista, porque não tem tanta gente pra dividir espaço de tela. E aí ele é o último filme dele e ele vai embora. Entendeu? A lógica é essa. Entendi. E as pessoas que foram blipadas todas ainda tinham contrato. Mas é divertido, assim, a Viúva Negra. Não é nada demais, assim, é bem simples, mas é divertido. É um filme divertido. E tem a menina do Midsommar. Ela é irmã da Viúva Negra. Não irmã, né? Porque elas são tudo adotada. Mas ela foi criada como irmã dela. Mas eu passo porque eu não suporto a Scarlett Johansson. Ela faz um papel de japonesa tão bom. Mas tem ela, tem o moço que faz o pai gostoso lá do Stranger Things, o David Harbour, não é? Isso. E tem uma moça que eu esqueci de procurar no Google, mas ela é idêntica à Carla Gugino, mas ela não é a Carla Gugino. Eu não sei nem quem é a Carla Gugino. Carla Gugino, você sabe, ela é a mãe da família da Residência Rio. Como escreve Gugino? Já apareceu Gugino. Aqui. Será que o Google ouviu você falando? Tá. Já sei quem é. E ela, como eu conheci a Carla Gugino, ela era a mãe dos Pequenos Espiões. Claro. Spy Kids. Claro. Grandes clássicos. Mas a moça que faz a mãe da Scarlett Johansson parece muito com ela, mas não é ela. Entendi. Aí eu vi isso e eu vi os 2 filmes do Homem-Aranha, porque eu nunca tinha visto os Homem-Aranhas do Tom... Eu não vi nem os do Tom Holland, nem os do Andrew Garfield. Mas aí eu vi que teve o trailer do Homem-Aranha do Tom Holland 3, e eu achei o trailer legal. Aí eu falei, eu quero assistir porque eu achei o trailer legal, então eu vou ter que assistir os 2 primeiros. Aí eu assisti os 2 primeiros, e realmente são filmes bem divertidos. É bem legal a mudança que eles fazem do tipo... E não ser as mesmas coisas de sempre do Homem-Aranha. Tipo, sabe? Não tem o tio Ben morrendo. Uhum. A tia May não é velha, ela é jovem e tal. É muito divertido, assim, os filmes do Tom Holland. Eu achei bem legal. Você assistiu o Homecoming? Assisti. É o Homecoming, o Far From Home, eu acho. Não. É o Far From Home que eu me referia. Que é o que eles estão em Paris, né? Isso. Esse eu vi no avião. Eles nunca vão pra Paris no filme. É uma grande mentira isso. A viagem deles é para Paris, mas no filme eles nunca chegam em Paris. Mas eles estão na Europa? Eles estão na Europa, só que eles vão, tipo, pra Veneza, eles vão pra Praga, eles vão pra Roma, sei lá. Mas eles nunca chegam efetivamente em Paris. Eles vão pra Londres no final do filme, mas eles nunca chegam em Paris mesmo. Uhum. Paris é uma grande mentira no filme, mas enfim. Esse eu vi no avião quando a gente foi viajar. Sim. Mas achei divertidinho os filmes, são divertidos. Nada demais, assim, mas... É tipo filme da Marvel, nada demais, mas é divertidinho. Uhum. Mas foi só isso que eu vi, basicamente, porque como eu tava na função ali de... Né? Você tinha mais o que fazer, né? Exato. E, o ponto que eu falei que a gente ia contar para as pessoas daqui do mais um podcast de casal é sobre o The Libraries Open. Que nós anunciamos, né, segunda-feira. Tá tudo bem? Preciso responder a moça do quinto andar aqui, peraí. Ai, meu Deus. Isso é importante, gente. Visitas, mais visitas. Pra quem tá perguntando como tá as coisas do quinto andar, continuamos visitando. Tá. Seguinte, a gente anunciou segunda-feira agora no The Libraries Open que essa vai ser a última temporada do The Libraries Open. A gente vai até o final do ano. Eu, a Lu, o Rô e o Cairo.
Porque a gente, infelizmente, não tá conseguindo mais dedicar tanto tempo quanto a gente queria, assim, pro projeto. Nossa. E a gente prefere terminar o projeto de uma forma legal do que ficar arrastando uma coisa que não faz mais sentido, sabe? Então, tipo, a gente começou o Library há quase 7 anos atrás e tudo mudou nesse tempo, sabe? Do, tipo, a nossa vida mudou completamente, né? Tipo, a vida do Rodrigo mudou completamente, a minha mudou, do Cairo mudou, até a Lu, que tá com a gente há menos tempo, a vida dela também vai mudar completamente depois desse ano. Ela vai voltar a fazer faculdade e tal. Então não fazia mais muito sentido pra gente continuar botando uma energia gigantesca numa coisa que não necessariamente a gente não gostava, a gente gostava, mas não tava mais completando a gente, sabe? Acho que o projeto pertencia a um outro momento da nossa vida, né? Carbonara concorda. Exato. Ele como praticamente 5º membro do elenco, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que a gente falou também lá, as pessoas precisam entender que projetos acabam, né? Isso acontece, isso é normal, a gente precisa entender e normalizar isso. Tô tentando captar o Carbonara aqui. As pessoas estão ouvindo, relaxa. E eu não prestei atenção no que você tava falando, mas que eu tava brincando com o Carbonara. Eu percebi. Mas a gente não terminou. A gente tem uma última temporada. Sim, aí. eu falei. Foi a primeira coisa que eu falei. É que tava tão divertido. Você vê que bonitinho ele pegando um bichinho aqui? E aí a gente vai fazer essa última temporada até dezembro. E aí é isso, gente. Perguntaram no dia que a gente estava fazendo a transmissão, perguntaram se a gente vai continuar com mais um podcast de casal. Sim. Continuaremos. E talvez a gente tenha novidades sobre isso em breve, mas a gente precisa ainda sentar e conversar. Sim. Porque o Telo só me enrola, então a gente não conversou a sério ainda. Sabe que você dorme do meu lado, você só pode começar a falar e eu respondo, né? Você vai dormir. Mas enfim, mais um podcast de casal continua, firme e forte, com a participação aí frequente de Carbonara. Pesto de vez em quando, agora ele está tirando o 7º sono dele. Tá apagadaço na caminha. Eu falei que era melhor trazer a caminha pra cá. É, ele gosta de ficar dormindo aqui. Desde que eu trouxe, ele tá aí deitado, basicamente. Deixa aí de vez, não leva mais pra sala, não. É. Acho que foi isso por hoje, né? Foi isso a nossa semana. Foi uma semana mais curta, mas, nossa, pra mim foi uma correria. Porque eu cheguei no trabalho e, tipo, tinha 1 bilhão de coisas que eu precisava fazer. Porque, né, eu tirei os dias, mas as tarefas continuaram lá. E aí eu precisei executá-las. Mas é isso. Pra mim foi uma semana corrida também. Mas ainda bem que foi curtinha. Vimos um apartamento ontem, vamos ver outro amanhã. E não sei, gente, tô confiante aí que acho que dessa vez sai, hein? Acho que o de amanhã é aquele legalzão, né? Que a gente tinha visto antes. Legalzão é bondade sua, né? Ele é bom. Ah, ele era bem legal, amor. Não sei, amanhã a gente vai saber. Tá. Eu acho que mais uma vez o problema vai ser a cama. Mas você precisa mesmo de uma cama king? Porque nesses momentos que a gente muda, que a gente percebe que a gente não precisa de tanta coisa, né? Exato. Joga fora tudo, bota fogo. Enfim. Ai. Enfim. É isso? Vamos pedir nossa comida? Vamos comer e daqui a pouco tem festinha de aniversário. Exatamente. Beijos. Beijo, gente. Bom final de semana. Procurando um botão aqui pra encerrar. Obrigada. Então, não falo com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Sem respeito. Eu não quero perder o respeito que ainda tenho por você. Esquece o Big Brother. Tá bom? Beijinhos, pode ir. Tchau, Carol. Ai, menino, bônus. Você viu que o Thiago Leifert saiu da Globo? Não. Thiago Leifert pediu demissão. Ele pediu demissão? Acabou o contrato dele e ele não quer renovar. Nossa, vamos botar Rafa Kalimann pra apresentar o BBB. Podia ser a Ana Clara, né? Mas eu não sei se a Ana Clara tem experiência suficiente pra segurar, pilotar o BBB sozinha. O Thiago Leifert também não tinha.
Amor, ele já fazia bastante coisa em TV, vai. Não. Ana Clara começou a fazer coisa em TV, tipo, há 2 anos atrás. 3. Não, mas pelo menos ela entende da dinâmica do Big Brother. O Thiago Leifert, o que ele fazia era, tipo, coisa de esporte. Ele era repórter esportivo. Mas ele já tinha mais tempo de TV do que a Ana Clara. Estão falando da possibilidade de ser o Marcos Mion. Nossa senhora. Porque ele vai apresentar o Caldeirão só até o fim do ano. Nossa. Chama o quê? Caldeirão do Mion agora? Acho que é só Caldeirão, não sei. Eu não assisto a Globo, né? É. E o Luciano Huck tá no Domingão, que era do Faustão. E agora do Rucão. Mas é isso, gente. Então o BBB tá chegando, a louca. Nossa. Ai, chega.